7 de julho de 2023, 13ª semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado à coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Nós podemos dividir essa leitura do Evangelho de hoje em 3 grandes momentos. O primeiro deles, nos encontramos com a vocação de Mateus. O segundo, vemos Jesus em comunhão e intimidade à mesa com pecadores e cobradores de impostos. E o terceiro momento, Jesus responde aos fariseus: "Quero misericórdia e não sacrifício." Meu irmão, minha irmã, a grande pergunta de Jesus: "Segue-me." O grande chamado de Jesus: "Segue-me. Venha comigo, que eu te mostrarei coisas diferentes daquelas que você está fazendo agora." Mateus é um dom do Senhor, um pecador público, um cobrador de impostos, odiado pelo povo, desprezado pelos fariseus, que se consideravam justos. Levanta-se da coletoria e de seu pecado, para prontamente atender ao chamado de Jesus e segui-lo. Jesus cura Mateus não somente da enfermidade material, mas sim da enfermidade espiritual. Ele dá um sentido novo para a vida de Mateus. Ele mostra um caminho diferente para ele. Ele ensina aonde ele deve estar. Ele ensina qual é realmente a verdade dos fatos e dos acontecimentos. Portanto, esse foi o primeiro momento. E no segundo momento vemos Jesus em comunhão de intimidade com os pecadores e cobradores de impostos. Claro que causa estranheza para os fariseus, para o povo judeu e para todos aqueles que não gostavam da forma e da maneira que Jesus se apresentava diante da comunidade. Jesus poderia comer com pecadores? Ele vai contra a lei de Moisés, mas Jesus sabe que o amor é maior que a lei, que a salvação que ele veio trazer tem sua fonte no amor de Deus. Por isso ele não dá muita atenção àqueles que estão contra. Ele segue o caminho que Deus Pai havia indicado: acolher os pobres, os cobradores de impostos, os pecadores e compartilhar com eles o alimento material e o alimento espiritual. E no terceiro momento, Jesus responde aos fariseus: "Quero misericórdia e não sacrifício." E declara-se como o divino médico, o salvador dos seres humanos. Quero misericórdia e não sacrifícios. Quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de uma cura é quem tem uma enfermidade. E eu estou aqui atendendo aqueles que precisam realmente do Evangelho, da pregação, do anúncio do Reino de Deus. Para isso é que eu vim. Eu vim para acolher esses que estão desesperados, perdidos, desilusionados pela realidade da vida.
Eu vim acolher aqueles que não fazem parte do grupo dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos mestres da lei. Eu vim na contramão de toda essa história. Eu vim, em últimas palavras, para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Eu sou misericordioso, eu sou a misericórdia do Pai no meio deste mundo. Que Deus nesse dia possa nos iluminar e nos abençoar e mostrar o caminho com esse grande chamado: segue-me. Que Deus abençoe você.